Glória a Deus. Deus é bom. Isaías 43, versos 18 e 19, na Nova Versão Internacional, diz o seguinte: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Vamos ler juntos? Vamos acompanhar aqui pelo Data Show? Esqueçam o que se foi. Vocês estão aí? Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Glória a Deus, glória a Deus. O contexto desse texto, irmãos, era o cativeiro. O povo estava no exílio. Ele estava longe da sua casa e não estava nada bom. Estava um momento difícil, eles estavam longe de casa. O povo agradou de fazer o que era fora dos padrões de Deus. O povo se agradou de não cumprir o que Deus queria. Desobedeceu a Deus e ficou muito difícil para eles, porque nós temos aprendido que quando nós quebramos princípios, nós somos o quê? Quebrados por esses princípios que nós abrimos mão. Nós sabemos que nem sempre nós fazemos tudo o que Deus deseja que façamos, mas esse é o nosso desafio todo dia. Viver aquilo que nós pregamos, viver aquilo que nós cremos. E aqui, logo de início, eu quero te perguntar, qual é o nome do seu cativeiro? O que de alguma maneira prende você? O que você pode considerar que você já tentou resolver, achou que tinha conseguido e não conseguiu? O nome disso é um cativeiro. Te deixa o quê? Preso. Te deixa presa. Deus, por misericórdia, socorreu o povo de Israel. E não será diferente conosco. Amém? Nós também somos o Israel de Deus. Esse texto que nós lemos, ele mostra a fidelidade e o cuidado do Senhor com o povo dele. E esse texto começa dizendo: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Aqui Deus não está dizendo que a gente tem que ser sem memória. Não é isso que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo que nós não temos que ser conduzidos pelo passado. É bem diferente. A questão não é apagar a memória. A questão é não sofrermos pelo que já não é mais. Essa é a condição inicial do texto. Quantas vezes você, olhando para o seu passado, pode lembrar de coisas boas? Mas eu não sei se já aconteceu algo parecido com você, mas eu me deparo algumas vezes com pessoas que estão em depressão justamente por isso. Porque elas lembram de coisas boas que elas já viveram e que não vivem mais. E elas dizem: naquele tempo eu tinha carro, agora eu ando a pé. Naquele tempo eu usava mais a palavra de Deus, hoje eu estou enferrujado. Naquele tempo eu era mais feliz e não sabia. Né? E a pessoa deprime lembrando de coisa boa. Veja como a ordem aqui pode alterar. Quantas pessoas presas a fracasso, a sentimento de culpa, a sentimento de desânimo, a sentimento de derrota, e olhando para essas coisas e preso nessas coisas, nós nunca vamos conseguir avançar. Né? E enquanto eu orava sobre essa palavra, Deus liberou uma frase que eu anotei, eu vou ser fidedigna e eu vou ler. Deus te diz: em mim a liberdade é possível. Livre-se das amarras do pecado, crucifique o que te prende. Eu morri por isso também. Deus fala comigo: Lucília, eu morri por isso também. Fala para o meu povo: eu morri por isso também. Tudo que prende o meu povo, eu morri por isso também. Tudo que desanima o meu povo, eu morri por isso também. Eu tenho liberdade para você. Você pode se alegrar na presença do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Filipenses 3, verso 13.
é algo tão conhecido da igreja e bem sempre vivido. Diz assim: irmãos, falando a quem aqui? A igreja, ao corpo de Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, é impossível prosseguir para o alvo olhando para trás. Quando a gente está olhando para trás, a gente está parado no tempo. Nada a gente consegue produzir. Avançando para as coisas que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Mas você tem um alvo? Porque não adianta a gente falar bonito, ler bonito e não fazer eco na nossa vida. Não muda nada. Nós sabemos esse texto de cor. Os mais antigos na casa do Senhor conhecem muito bem isso. Mas se você nem alvo tem, como que você vai alcançar alguma coisa? Não vai alcançar nada. Deus falava isso para mim. Minha igreja parece que às vezes está dormindo, está dormente. Desperta tu que dormes, né? Isso aqui é um elemento complicador. Se nós não sabemos qual é o alvo, se nós não sabemos para onde estamos indo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E não é porque Deus não tem bênção para dar. É porque, na verdade, a gente ainda não está com o coração alinhado no coração dele. Como prosseguir para um alvo que você não conhece? Hoje é tempo de realinhamento. Amém. Realinhar a sua vida na presença de Deus e ter mais clareza do que nós temos pregado aqui tantas vezes. Qual é o seu destino profético? Deus te colocou nessa terra para fazer o quê? Só para trabalhar? Só para dormir? Só para passear de vez em quando você tem condição para isso? O que Deus trouxe você para cá? Tem um lugar específico para cada um de nós. Esse é o nosso destino profético. E enquanto nós não vivemos o nosso destino profético, nós não somos felizes. Porque nós vamos estar fora do centro da vontade de Deus. Hoje é dia de mudar o foco. Parar de olhar para trás e avançar para o que está diante de mim. E aqueles que não têm ainda essa direção, precisam mais do que nunca acordar do sono. Porque esta casa tem ouvido isso há muito tempo. Há muito tempo. E qual tem sido o seu tempo de oração e o seu peso de oração na presença de Deus para encontrar em Deus o seu destino profético? Porque se você nem ora sobre isso, eu lamento muito, você vai passar pela vida e vai morrer sem saber. E eu ouvi há muito tempo atrás, já falei aqui, de um pastor, não me pergunte quem, eu estudo muitos, mas eu ouvi de um que ele dizia o seguinte: se você não executa o destino profético, Deus já pode te levar, porque você não está fazendo nada aqui, você não está prestando para nada que Ele te chamou para fazer. Olha que coisa grave, coisa séria isso, palavra pesada, palavra séria, mas real. Eu olhei no Instagram do pastor Felipe Valadão, e lá ele deixou uma frase que está ao alcance de todos vocês, é só entrar no Instagram dele, que diz o seguinte: quando Deus criou o homem, não colocou olhos na nuca. Não foi isso que Deus fez. Atrás de você não tem visão. Atrás de você tem memórias. O que te faz andar é a tua capacidade de ver e não de lembrar. É a nossa capacidade de ver que nos faz ir além. E às vezes nós precisamos, eu diria na maioria delas, ver de forma profética. Eu ainda não vejo, mas vai haver luz. Amém. Eu ainda não vejo, mas vai haver saúde. Amém. Eu ainda não vejo, mas vai haver provisão. Eu ainda não vejo, mas vai haver conversão. Amém. Meus familiares estarão na presença de Deus. Amém. Eu ainda não vejo, mas o meu filho vai ser um homem cheio de Deus, poderoso, usado nas mãos do Senhor. Eu ainda não vejo, mas o mundo espiritual, na presença de Deus, vai fazer um movimento e pode mudar todas as coisas de lugar. É tempo de começar a tomar autoridade quem ainda não faz. Tomar autoridade e despedir da sua vida tudo aquilo que te deixa preso, te deixa presa.
É tempo de tomar autoridade e dizer, na minha vida não. Amém. Na minha casa não. Na vida dos meus filhos, da minha família não. Pode bater em retirada em nome de Jesus. A ansiedade, a angústia, não tem que ser a nossa companhia, elas têm que errar o nosso endereço, irmãos. Tem que pedir ao Senhor, Senhor, em nome de Jesus, que a ansiedade, o que te incomoda, a angústia, seja o que for, erre o meu endereço. Uma boca suja tem que errar o nosso endereço. Uma boca suja é falta de testemunho da presença do Senhor. Pessoas mentirosas, o pai da mentira é o diabo. Quando a gente mente, a gente está fazendo o quê? Fileiras com ele. Se você mente, você está atraindo que presença para perto de você? Hoje estudamos mais uma vez João 14. Eu sou o caminho, a verdade. Quem que é a verdade? A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Toda vez que você mente, você está no lado oposto. Você está atraindo para perto, chamando para perto quem tem que ficar longe de você. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo. E ele... Mas a condição dele fugir não é você só dizer sai em nome de Jesus. A Bíblia fala de pessoas que apanharam do inferno usando o nome de Jesus. Não tinham vida. Só usavam o nome de Jesus. Aleluia. Diga após mim. Repita, por favor. Eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você sabe em quem você tem crido? Hoje o Senhor me acordou mandando falar à igreja. Peça espírito de revelação da palavra. Para que a palavra, quando você lê, brilhe. Ela seja lâmpada para os pés, como de fato ela diz que é. E ela ilumine o seu caminho, para que você ande, não só pelo que você lê. Gente, qualquer pessoa que não é cego, ou mesmo cego que escuta alguma coisa da palavra de Deus, reproduz. Mas reproduz igual papagaio, não tem mudança de vida. Para ter mudança de vida, a palavra precisa ser gerada em fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas você precisa pedir ao Senhor espírito de revelação. Hoje, quando nós estudamos João 14 pela manhã, a gente viu Jesus explicando, e aí Tomé pergunta e ele explica de novo. Filipe pergunta a mesma coisa, ele explica de novo com toda a paciência. Quantas vezes o Senhor tem que explicar a mesma coisa para você entender? O Senhor falava ao meu coração. Quantas vezes? Que o Senhor tire os tampões do nosso ouvido espiritual. Em nome de Jesus. Queremos andar no sobrenatural de Deus, mas que vida sem vergonha de oração que a gente tem. Como que a gente andando no natural, sendo crente carnal, vai receber sobrenatural? Nunca, amados. E não é por falta de poder de Deus. É por sem vergonhice nossa. A Bíblia fala muito claro. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós estamos sendo guardados pelo Senhor. Aleluia. Você precisa olhar para o seu problema todo dia, se precisar. Talvez você me diga, pastor, eu já fiz isso. É para fazer de novo, até ter resposta. Eu sei em quem tenho crido. Olha para o problema, olha para o sentimento difícil, olha para a situação e diga, eu sei em quem tenho crido. E eu estou certo que Ele é poderoso. Aleluia. E o texto segue, o texto inicial dizendo, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Amados, Deus falava ao meu coração, nós precisamos discernir as estações da nossa vida. Às vezes já é verão e você está no inverno ainda, usando a roupa errada, o jeito errado, indo no lugar errado. Você precisa olhar isso aqui. Precisamos identificar qual é o ciclo que a gente está vivendo, qual é o tempo de cada coisa. Eclesiastes 3:1 diz, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você pode ler comigo esse texto? Tudo tem o seu tempo determinado e há
há tempo para todo propósito debaixo do céu. E o Senhor te diz: estou fazendo uma coisa nova. Já está surgindo. Vocês não percebem? Não percebem? Jeremias 29, 11 a 13. Diz assim: eu sei, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Deus precisa falar isso para nós, porque às vezes a gente não tem ideia. A gente lê e não tem ideia. Parece que a gente esqueceu qual é a nossa identidade, de quem nós somos filhos. Nós não estamos órfãos. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa aqui é uma senha do céu para você. Não adianta ler passagem bonita e só ficar como passagem bonita sem mudar nada na nossa vida. Não adianta. A senha é: passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo, repita, todo. O meu coração. É assim que você vai conseguir achar o Senhor. Assim você vai fluir do sobrenatural de Deus. Nós temos a primeira experiência, a maioria, talvez todos nós, de salvação. A salvação é sobrenatural. Ela é gerada pelo Espírito Santo de Deus em nós. Mas é só isso que você tem para contar de experiência? É só isso que você tem de testemunho para contar? Nós precisamos rever o nosso tempo de oração. Como está a sua vida de oração? Passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Aleluia. Temos aprendido que toda vez que nós colocamos outra coisa no lugar do Senhor, Ele sai do trono. Todas as vezes. Nós tiramos do trono. E a Bíblia fala para nós não entristecermos o Espírito de Deus. E o texto inicial segue dizendo: até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Quando Deus disse isso ao povo, eles ainda não estavam vendo nada, nada. Mas isso já era realidade no coração de Deus. Deus não falaria o que não iria fazer. O fato de você não estar enxergando, ou porque não tem revelação, ou porque insiste em continuar cego, ou porque você não busca saber, não significa que Deus não esteja movendo. Não significa. Louvado seja Deus. Quando Deus chega, a vida chega junto com Ele. E onde tem vida, tem mudança. Onde tem vida, só quem está morto não fala e não vive mais. Onde chega a vida de Deus, chega a mudança. Você precisa crer, liberar fé no seu coração. Abra sua boca e coloque diante de você um posicionamento profético. Deus vai abrir um caminho. Aleluia. Você crê nisso? Amém. O texto segue: até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Irmãos, riachos no ermo, riachos no nada, riacho no deserto é sobrenatural. Glórias a Deus. Aleluia. Só vê de riacho no deserto quem escolhe andar mais fundo, mergulhar mais fundo na presença de Deus. Aí você vai achar água e manancial onde ninguém viu. Glórias a Deus. Porque ali vai surgir uma fonte, irmãos. Vai surgir uma fonte em nome de Jesus. Isaías 41, 18. Segue a palavra. Vamos ler juntos. Isaías 41, 18. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Deus tem refrigério para mim e para você. O Senhor me falava isso. Anima o teu coração. Deus tem refrigério para mim e
para você. Ele nos vai levar em águas tranquilas e refrigerar a nossa alma. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Salmo 51, verso 8, na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Foi a mais clara. Isso aqui foi a oração de Davi, quando Davi começou a orar pedindo arrependimento, dando conta do pecado dele. Na nova versão da linguagem de hoje diz assim: faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Você pode exultar na palavra viva do Senhor. Aleluia. Vamos repetir juntos? Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Você precisa marcar isso. Você precisa declarar isso. Senhor, eu fiquei toda quebrada com aquela situação que me magoou, que me maltratou, que me entristeceu. Acabou comigo aquele dia, Senhor. Mas eu que fui esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Aleluia. Engrandecido seja o Senhor, que tem boca e fala. Ele não é igual ao ídolo, ele tem boca e fala. A igreja precisa pedir ao Senhor que o Espírito de Deus dê o quê? Revelação dessa palavra, para que nós possamos andar em lugares mais altos. É de lá que vem o nosso socorro. Aleluia. Feche teus olhos, vamos orar. Deus me deu 2 direções de apelo, e se não tiver ninguém, eu vou orar por mim. Eu quero sempre mais de Deus. Você que precisa deixar o passado no passado. Não é esquecer, não. Ele fica lá. Não dói mais. Você não é desmemoriada. Você sabe exatamente o que aconteceu. Só que o Senhor te trata, te cura, te livra da dor, da ferida. E Ele vira só uma escola do passado para você não repetir a mesma coisa de novo. Se alguém aqui precisa de força em Deus, não vou chamar para você vir à frente. Você vai ficar aí no seu lugar, nós vamos orar. E você precisa deixar o passado no passado e tem dificuldade quanto a isso. Ergue uma de suas mãos, eu quero te ver. Quero orar por você. Amém. Amém. Glória a Deus. Você que precisa do novo de Deus. Você que precisa, sabe, aquelas pessoas que precisam que Deus sopre de novo fôlego de vida. Aleluia. Porque parece que já foi, as situações da terra já foram roubando o teu ânimo, roubando a tua energia. Então vamos pedir ao Senhor que sopre de novo. Que Ele crie novos céus e novas terras na nossa vida. Essa palavra é apocalíptica. Ela é para o futuro. Lá no final, é uma palavra profética. Isaías já falava isso. Mas lá em Apocalipse também fala. Mas nós podemos nos apropriar disso hoje. Senhor, na minha vida, da minha casa, no meu ministério, nos meus negócios, onde eu puser a mão. Crie novos céus e nova terra. Que o céu de bronze quebre e saia da minha presença. Em nome de Jesus. Que haja um orvalho de novo e que brote a terra da minha vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ponha-se de pé, comece a orar pela sua vida. De olhos fechados como você está. Se você não teve motivo nenhum, ore pela vida das pessoas. Mas abra a sua boca, não faça oração silenciosa. Levante um clamor. Diga qual é o lugar que precisa de água de Deus. Diga qual é o lugar que Deus precisa gerar vida. Diga qual é o lugar que o Senhor precisa criar algo novo. Coloque isso diante de Deus. Se você sentir alguma opressão maligna, pode dar uma ordem, dar um comando de bater em retirada em nome de Jesus. Você não vai atrapalhar a bênção que o Senhor já liberou pela igreja. Aleluia, aleluia. Ore pela sua vida, clame aí no seu lugar em nome de Jesus. Tenha experiência de oração para contar, tenha experiência para ter testemunho para falar. Pare de viver do testemunho dos outros. É hora de você afiar a sua espada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Somente o Senhor sabe, Deus, como tem sido os dias, ó Pai. Como os dias têm sido difíceis, Senhor. Como os dias, Senhor, têm sido, Pai, doloridos, ó Pai. Mas eu quero te pedir nessa noite, Deus, Pai, que o seu novo, Senhor, venha sobre a minha vida, Pai. Senhor, que o novo do Senhor, ó Pai, chegue, Senhor, até a mim, Senhor, nessa noite, ó Pai. Aleluia, aleluia, Deus vivo, Deus poderoso, Deus presente neste lugar. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, em nome de Jesus, colocamos a vida da tua igreja na tua presença e te pedimos, Senhor, dá condição, fortalece o teu povo para dar, Senhor, as costas para o passado, deixar as coisas no passado e começarem a receber, Senhor, uma visão nova, uma visão do céu, uma visão que faz avançar, ao invés de ficar paralisado, Senhor, diante das circunstâncias. Ministramos sobre a tua igreja um tempo novo, um tempo novo, um tempo novo. Receba um tempo novo, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus, para testemunho do poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, dá-nos condição de rejeitar as ofertas do inferno, Senhor. Dá-nos condição de rejeitar as bandejas do inferno, Senhor. Dá-nos condição de recusarmos a ouvir aquelas palavras do inferno, Senhor. Declaramos, Senhor, longe de nós toda ação das trevas. Declaramos longe da nossa vida, longe da nossa casa. Declaramos, Senhor, que nos sujeitamos a Ti e resistimos ao diabo, e ele já está longe de nós, para a honra e glória do nome do Senhor maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, o nosso Adonai Shalom. Dá-nos, Senhor, revelação que somos filhos de Adonai Shalom, o Senhor da paz. Aleluia. Obrigada por essa palavra linda. Obrigada por essa palavra profética de despertamento. Obrigada pela tua igreja começar a ouvir aquilo que tu tens, Senhor, comunicado neste lugar. Que muitas mudanças venham, que muitos testemunhos venham, que o teu sobrenatural chegue antes do dia 15 aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua graça, fidelidade conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.